Amados, às vezes a gente tem uma dificuldade, né, de significar as palavras no seu sentido próprio. Como a gente tem uma tendência muito grande de devoção à divindade, então a nossa compreensão instintiva, o nosso instinto aponta para o divino. Não fosse o Espírito Santo para nos ensinar, a nossa alma tem memória do divino. É como se todo ser humano nascesse com um pedaço de memória do Adão quando ele conversava com Deus. Por isso nós temos um anseio, um desejo de divindade. Só a alma humana compreende isso. E às vezes ela não entende, porque está lá, é inerente. Então porque como é que aconteceu? Vamos entender aqui o que a gente quer conversar aqui hoje de manhã. O homem foi formado de uma maneira totalmente diferente de todas as outras espécies. Quando Deus finalmente formou o homem do pó da terra, ele soprou nas suas narinas o espírito humano. Então o homem foi formado um ente espiritual. Então, diferentemente de todas as outras seres vivos da criação, nós temos uma relação com Deus pessoal, em que Deus inalou, ele soprou dentro de nós uma condição espiritual. Isso não fez da gente seres efetivamente espirituais, mas nos fez ente espiritual, ou seja, Deus, ao soprar nas narinas humanas, quando o homem inalou uma coisa que só era própria da divindade, que é a condição espiritual, isso formou a alma. Então o nosso cognitivo, diferentemente de todos os outros seres viventes, o nosso cognitivo tem memória espiritual. Amém? Amém? Então, diferentemente de todos os outros entes da natureza, todo ente natural quer viver. Então, a vida é própria da existência. Então, a sobrevivência é inerente da existência. Então, querer viver é inerente. Por isso que custa muito para um ser humano querer morrer. Então só tem duas coisas que pode fazer um ser humano querer morrer: ou o propósito ou a falta dele. Porque a vida humana só tem sentido com o propósito, e sem o propósito ela não tem nenhum sentido. Porque nós temos memória espiritual. E aí, quando o homem pecou, ele perdeu a relação espiritual. Agora ele é um ente vivo, como uma ameba, como um protozoário, como um vírus, uma bactéria, uma erva daninha e um lírio. Então, um carrapicho e um lírio querem viver. Você não vai encontrar, por exemplo, uma erva daninha querendo tomar um banho de herbicida. Você não vai ver alguém batendo veneno, herbicida lá no mato, e as ervas daninhas levantando a mão e falando: aqui, aqui, ó. Não vai. Você não vai encontrar uma bactéria e um vírus querendo pular dentro de um frasco de antibiótico. Você não vai encontrar dois vírus conversando e falar: escuta, você encontrou um antibiótico bom aí? Por quê? Porque eu estou querendo acabar com. Duas pessoas embriagadas, presta atenção, tem dois nomes de veneno muito bom: Racumim e Rocutan.
Não é? Lá atrás, se queria acabar com um bicho, era Hakumim e Rokutan. Não é Rokutan, não é papel. Não, Rokutan é bom. Mas pode matar também em excesso. Era Furadã. Já tinha gente aqui com as espinhas, falou assim, lasquei. Não, pode tratar suas espinhas lá com o Rokutan. Hakumim e Furadã. Não é isso? Eu queria acabar com o trem mesmo. Hakumim, Furadã. Aí 2 homens embriagados. Há muita sabedoria humana quando 2 homens embriagados conversam. Porque a Bíblia fala que a embriaguez, ela é a ausência do espírito, e quando você vai ao extremo dos apetites humanos, causa embriaguez. Então, quando 2 bêbados estão conversando, eles estão expondo aquilo que a alma humana é capaz de conversar sem pudor, não fosse a cachaça. Por isso que todo bêbado é sincero. É amigo, é perdoador. Você não vê bêbado magoado. Eles viram amigo. 2 bêbados chegou num velório de um homem que tinha cometido suicídio. Aí um virou para o outro e falou assim, morreu de quê? Morreu veneno. O que foi? Ele falou, Hakumim. Aliás, ele não perguntou o que foi. Ele falou assim, foi Furadã. Aí o outro falou assim, não, Hakumim. Ele falou, bom. Isso tem tudo a ver. Porque a pessoa, quando ela se desespera da vida no seu propósito, ela fica encontrando formas mais eficazes de tirar a vida. Porque a vida perdeu o seu sentido. Então, ou você procura formas melhores de viver a vida, ou você procura formas melhores de tirar a vida. Isso por quê, amados? Porque um vírus, uma bactéria, qualquer um quer sobreviver. Então, querer sobreviver, querer se safar, querer ser protegido, não define o propósito da vida. Amém? E eu quero compartilhar com vocês o que define o propósito da vida. Abra sua Bíblia lá em Efésios. Lá em Efésios, no capítulo 3, verso 34, diz assim: depois de Paulo apresentar todos os fundamentos da nossa fé cristã, depois de Paulo fazer uma exposição, o que Deus estava pensando lá na eternidade, depois de Paulo dizer lá em Efésios que o Pai, que nós fomos criados pela vontade do Pai e que nós fomos, deixa Deus ministrar o seu coração. Se você olhar aqui em Efésios 1, ele vai dizer assim, Efésios capítulo 1 está dizendo assim, Deus nos predestinou para sermos filhos conforme a sua vontade. Então o seu destino não é ser um ente humano lutando para sobreviver. Você não vai cumprir o propósito da sua vida encontrando formas de sobreviver bem. Simplesmente ter saúde não vai resolver o propósito da sua vida. Ter dinheiro não vai resolver o propósito da sua vida. Comer a comida que você gosta não vai resolver o propósito da sua vida. Trabalho escravo é um trabalho feito para comer, dormir e vestir. O escravo tem condições mínimas, quase subhumanas, de comer, vestir e dormir. Porque o senhor do escravo precisa garantir que, apesar do trabalho dele ser escravo, ele tem que comer para continuar o quê? Trabalhando. Ele tem que vestir para continuar o quê? Trabalhando.
E ele precisa ter hora mínima de sono para continuar o quê? Trabalhando. Por isso que quando Babilônia pegou os príncipes do mundo, falou aqui, ó, agora vocês vão trabalhar para nós. Mas não preocupa não. Vocês vão ter o que comer, o que vestir e aonde dormir. Nós garantimos a comida, a roupa e a casa. Mas isso não garante o propósito, o sentido. Porque vírus trabalha para existir. Dá canseira ser bactéria. Tem que ficar fugindo. E bactéria é tão boa que ela combate os melhores antibióticos. E se adapta para continuar o quê? Existindo. Vírus tem uma capacidade de adaptação que você nem imagina. Vírus consegue sobreviver nos ambientes mais hostis. Vírus e bactérias são um exemplo de sucesso contra a ciência humana. Alguns cientistas memoráveis estão tomando um banho de uma bactéria. Por quê? Seu instinto de sobrevivência. Vida não é sobreviver. Vida é encontrar o seu propósito. E a Bíblia diz que o nosso destino lá na eternidade é que nós fôssemos filhos do nosso Pai. Então o propósito de Deus lá na eternidade foi formar uma família. E não abençoar seu negócio. Se o seu negócio está prejudicando sua consciência de família, Deus em pessoa vai destruir seu negócio. Nem que ele tenha que usar o Satanás para fazer isso. Porque o sucesso de Jó estava começando a comprometer a família dele. Porque Jó conseguia frequentar um culto onde eles não comungavam mais os mesmos princípios e Jó se dava por satisfeito que estava tudo funcionando bem. E Deus levantou o próprio Lúcifer, Satanás em pessoa, para acabar com os negócios do Jó. Ele não ter dúvida que a vida não é isso. E aí ele vem falando. E aí Paulo diz, por essa razão, diga comigo, por essa razão, eu me coloco de joelhos diante do Pai. Nunca mais na sua vida, a partir de hoje, se ajoelhe diante de Deus. Nunca mais se ajoelhe diante de Deus. Qualquer ignorante, qualquer idólatra, qualquer pessoa sem o Espírito Santo se ajoelha diante de Deus. Na expectativa de Deus continuar ajudando ele a sobreviver. Por isso, presta atenção no que eu vou te falar hoje, que é muito grave. Jesus nunca ensinou você a pedir nada para Deus. Acha na Bíblia um ensinamento de Jesus orientando você a pedir alguma coisa para Deus. Você não vai achar. Você só vai ouvir Jesus dizendo que você tem que pedir para quem? Seu Pai. Glória a Deus, amado. Porque Jesus não vem ensinar para nós o caminho para Deus. Não continue tentando levar seus filhos para Deus se você não está conseguindo trazer seu pai para eles. Você está perdendo seu tempo tentando levar seus filhos para Deus se você não consegue ser o representante do seu pai para eles. Se você mesmo não conhece o seu Deus como sendo seu pai, você não vai conseguir coisa alguma tentando levar seus filhos para Deus. Jesus disse, você quer saber o caminho? Eu vou te mostrar o caminho. Eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
E quem vem a mim, vê o Pai que me enviou. E eu vou enviar o meu Espírito Santo para vocês. E ele estará com vocês e estará em vocês. E quando o Espírito Santo vier e estiver em vocês, vocês saberão que eu estou no Pai, o Pai está em mim e nós estamos em vocês, vocês estão em nós. Por isso, quando você chegar em casa e você quiser levar seus filhos ao conhecimento do Pai, você pode dizer com segurança: filho, quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. Olha para mim, você vai conhecer seu pai. Porque quem vê um filho, vê o pai que o enviou. Não adianta você ficar querendo apresentar Deus para o seu filho, se ele não consegue conhecer o pai dele através de você. Ele vai ficar mais confuso. Porque ele vai ser um filho tentando sobreviver como se fosse um mero vírus. Ele vai ser um filho lutando pela vida como se fosse uma bactéria. Glória a Deus. Por isso eu me coloco diante do Pai. E aí o que ele fala? De quem toma o nome toda família na terra e no céu. Sabe, amados, Deus não é Deus de parente. Vírus e bactéria têm parente. Quiçá não tivesse. Sabe qual é a desgraça da humanidade? Que até bactéria tem parente. Se você nasceu, você tem pelo menos um parente. Mas isso não quer dizer que você tem família. Por isso, quando Deus prometeu bênção para Abraão, prometeu o seguinte: Abraão, eu te abençoo para você ser uma família. E em você serão benditas todas as famílias. Sabe para que você tem empresa? Não é para sobreviver. É para que as famílias sejam abençoadas. Famílias, plural. Sabe sua casa? Não é para você morar bem. Como um escravo bem-sucedido. É para que através da sua casa as famílias sejam abençoadas. Sabe por que você sabe comprar roupa? É porque sabendo comprar roupa para você, você sabe comprar para os outros. Glória a Deus! Amém! Glória a Deus. Sabe para que você come bem? Você saber o que é comer bem. Sabendo comer bem, você sabe o que? Alimentar os outros. Então, comer bem, vestir bem, morar bem, não é para você provar para todo mundo que você acertou no Deus. É para deixar todo mundo em paz. Agora tem alguém da família que sabe como é que funciona e vai ficar bom para todo mundo. E aí eu quero fazer um apelo. Você vai mentalizar aqui hoje. Sem. Você nunca mais vai pensar o céu como um grande culto. E o povo fala assim: não, vamos morar no céu. Aí o povo acha que morar no céu vai ser um cultão, todo mundo de bata, anjo tocando trem, nós cantando uns hinos. Não. O que o João viu é um trem, reunião de família. Todo mundo falando ao mesmo tempo. Eu acho que ele viu um almoço de domingo em Goiás. Todo mundo falando ao mesmo tempo, que ele tem mais barulho de cachoeira do que festa de gente. E quando ele olhava, ele falava: gente, é família mesmo? Porque parece que é todo tribo, língua, povo, raça. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não mistura. Eu vou falar uma coisa para vocês. Quero dar um testemunho. Eu dei esse testemunho hoje de manhã. Fui lá na 90 cumprimentar os irmãos lá pelo aniversário. Dei o meu testemunho. Vou dar hoje e vou repetir. Você tem o privilégio de morar hoje em Goiás. Goiás, Brasil para a humanidade, é uma evolução da espécie. E é difícil para um mineiro falar isso. Porque a gente de Minas Gerais já achava que ia cruzar o Paranaíba. Por quê? Porque até o Brasil cruzar o Paranaíba e entrar
essa mistura aqui, é o seguinte, a gente era tudo meio a meio. A gente era uma mistura assim, meio isso, meio aquilo. Entendeu? Mas depois que pulou o Paranaíba, acabou esse percentual. Você não sabe direito se é 5% de um, 10% do outro, 30%. É simples. Eu vou explicar isso de forma prática que todo mundo entende. Até pular o Paranaíba, empadinha, era uma coisa desse tamanhozinho. Entendeu? Recheado de frango, desfiado, talvez um palmito, azeitona sem caroço, massa podre. Isso era a definição clássica de empadinha. Você comeu um tempo. Lá na centro de São Paulo, antiga, você viu o céu com empadinha por dia. Ah, foi para Minas Gerais, você já foi dando uma prostituidazinha, já meteram um requeijão dentro, que mineiro não sabe fazer nada sem fião. Tem que ter queijo. Tem queijo não é comida, então pá, já enfiaram um queijo lá dentro, um trem, o frango já virou caipira. Não é? Já entrou pedaço de coxa, não era só peito mais. Deu uma bagunçada. Mas, meu menino, agora que isso pulou pro Goiás. Isso virou o empadão goiano. De cara. O trem é familiar. Familiar, irmão. Vou te dar uma dica. Toda vez que você for num lugar comprar um bom empadão, alguém fala, lá na venda, Dom Fulano, porque geralmente é mulher que vende empadão lá. Você vai lá, você procura saber onde está o marido dela. Você vai falar que morreu, você pergunta, tem quanto tempo e do quê? Porque empadão goiano dá até para esconder coisa. Você ainda não tinha tido essa ideia? Seu marido está te dando trabalho, começa a fazer empadão. Em 2 anos você resolve isso, ninguém vai nem suspeitar. Vai tudo lá dentro. Vai tudo lá dentro. Eu estou exagerando? Não. Ou então não presta. Se não puder pôr tudo lá dentro, é porque o empadão é ruim. Pamonha. Quem inventou pamonha? Nós. Minas. Doce. Cadê o... Meteu onde sal, mas quando isso cruzou o Paranaíba, irmão, tirou pamonha a moda. O que vai dentro de uma pamonha a moda? Tiver, ué. É a moda. A moda de quem? Entendeu? É isso que Deus estava vendo. Deus estava vendo um encontro o quê? É isso que vai salvar a pessoa. Ser família, assentado à mesa, onde são benditas todas as famílias, e não aquela coisa segregada, estúpida, medíocre, quem está lutando para sobreviver. Por mais alto que seja o nosso padrão. A luta pela sobrevivência é virótica. Mas oferecer a vida em favor da família é a bênção de Deus para todo mundo. Por isso ele diz, quer ficar de joelho? Fica diante do Pai. Para conversar sobre família. Não conversa sobre os seus negócios. Conversa sobre a sua família. Quem são sua família? Seus amigos. Todas as pessoas que vão sentar na sua mesa. Glória a Deus. Glória a Deus, amados. Essa palavra é para trazer cura para nós. Eu queria chamar a Luciene, por isso que a gente pôs as cadeiras mais baixinhas aqui hoje. Ela não tem que sentar naquele banco mais alto. Amém? E a gente vai ter uma conversa. É uma conversa para trazer alívio e cura. Esse assunto da família aqui hoje é para trazer cura daquilo que está sendo. Muita gente, presta atenção, muita gente hoje está preocupado com alguns tipos de doenças e patologias que pode ser tratado só com química, com boa alimentação. Mas existe uma coisa assolando a humanidade que não adianta só química.
Não adianta só academia. Não adianta só boa alimentação. Não adianta uma casa bem construída, com a melhor roupa de cama e o melhor colchão. Nós estamos no mês de setembro trabalhando a conscientização contra o suicídio. Uma patologia que afeta, presta atenção no que eu vou te falar, afeta majoritariamente os índices de suicídio no Brasil e no mundo. Crescem exponencialmente acima dos 70 anos de idade e até os 30. As duas partes da população que mais estão sendo afetadas por pensamentos depressivos, suicidas, é acima dos 70 e até 30. Por que você acha que isso está acontecendo? Porque está sendo desconfigurada a noção de quê? Família. Porque hoje as pessoas só têm valor enquanto são produtivas ou apresentam algum tipo de benefício. A partir do momento que elas vão entrando numa faixa de idade, que elas podem representar serviço ou despesa, elas estão sendo terceirizadas. Então hoje nós terceirizamos os mais velhos, porque não são produtivos, e terceirizamos os mais novos, porque são um incômodo no nosso ganho de resultado para sobreviver. Então o mais novo chega na mesa e não vê o mais velho. Por que o mais velho está lá? Porque ele não é útil. Porque ele nunca foi parte da família. Uma das populações que mais está sofrendo com depressão hoje no Brasil e no mundo, fizeram uma pesquisa. Mais de 70 e tantos % dos pastores no mundo acima dos 65 anos de idade estão entrando em depressão, sofrendo risco de suicídio. Por quê? Porque são homens sinceros servindo a Deus e que na prestação do serviço não foram tratados como família. Você quer passar a tarde inteira aqui? Eu vou fazer uma lista de pastores que quando chegam lá nos 70 anos de idade ganham um apartamento de 70 metros quadrados da igreja. 2 quartos. Que mal cabe a cama de casal dele. A copa cozinha não cabe uma mesa para mais de 4 pessoas. E a sala da televisão, a televisão e o sofá ficam 1,5 metro de distância um do outro. Um cara que passou a vida relacionando com gente. Não consegue hospedar de forma digna um filho casado com 2 filhos. E o povo acha que ele está bem porque ele está o quê? Comendo, dormindo e vestindo. Isso é recompensa de escravo. Porque até escravo aposenta. Os feitores aposentavam seus escravos com benesses. Só que nunca foram o quê? Família. E não se iluda. Micróbio tem parente. Parente não é família. Parente é obviedade. Parente fala que existe Deus. Família diz que há um pai. Parente é pau de bater em doido. Toda discussão, quando você quer encerrar ela, evoca um parente, de preferência ruim e morto. E fala para a pessoa com quem você está discutindo. Você não adianta falar com vocês. Você é igualzinho aquele tio seu. Morreu de ruim. Acabou a conversa. Ninguém aguenta veneno um parente. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Não? Família é outro assunto, mano. Aliás, há uma degeneração humana quando o parente começa a casar com o parente. É igual os evangélicos. Os evangélicos pensou a criar um negócio assim meio parental. Hoje eles não casam nem com primo. Eles têm que casar com o irmão da mesma congregação. Está dando umas paranoias aí. Está dando uma sub-raça neurótica. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não, mano? E que isso?
Vamos conversar. E aí? Setembro Amarelo, tem um evento aí. Quinta-feira, dia 14. Quinta-feira, dia 14. Fala aí pra gente. Igreja. Eu faço parte do total, já tem 10 anos. Aumenta o microfone dela aí, por favor. E a gente faz parte do Arte Móvel e agora a gente está com esse projeto Entre Corações, que é para falar esse mês, que deveria ser um mês que tem que falar todos os meses, não só em setembro, porque é um tema que ninguém gosta de falar, né? É um tema que as pessoas têm vergonha, têm medo e querem esconder. E precisam de ajuda. E dia 14 a gente vai ter esse evento aqui presencial e online. Eu sou terapeuta, mas é só um disfarce. Porque eu fui chamada para levar vida e esperança para as pessoas que não sabem mais o que fazer. Todo dia eu falo isso para o Senhor. Senhor, eis-me aqui. Porque eu vim aqui para cumprir o meu propósito. E hoje a gente está já com as inscrições e você você já pode pegar o QR Code aí, que já é o QR Code para você fazer a inscrição para o dia 14. Você tem a oportunidade de levar esperança. Onde você trabalha, lá também é só um disfarce. Porque você foi chamado para levar luz aonde você estiver. O lugar que você trabalha não é para você sobreviver. É para você conhecer a sua família. Vou repetir. Seu ambiente de trabalho não é para você sobreviver. Se fosse para sobreviver, você nascia ameba. Você nascia planta. Você tem o Espírito de Deus, você chegar lá no seu ambiente de trabalho e falar assim, quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. E todo mundo está se sentindo órfão lá no seu ambiente de trabalho, todo mundo está com crise de orfandade, e todo mundo que está com crise de orfandade lá no seu ambiente de trabalho tem parente. Então por que um cara que tem parente se sente órfão? Porque ele não tem família. Apesar de ter parente. Então por que todo mundo tem parente e não está bem? Porque falta alguém apresentar para eles o quê? O Pai. E ele está mal lá na empresa porque ele acha que não tem Deus? Não, é porque ele não se conforma com a ideia de Deus que estão apresentando para ele. Amém? Mas aí você vai poder dizer, quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. E você vai poder dizer, foi o nosso Pai que me enviou aqui por causa de você. Eu estou aqui por causa de você. Você conheceu o nosso Pai. O que eu faço aqui, o dinheiro que eu ganho, isso aqui, tudo é só um pretexto para me encontrar com quem? Com você. E você saber que você não está sozinho. Você tem família. Então, irmãos, hoje, já tira a foto aqui do QR Code. Deus vai colocar no seu coração a pessoa que é para você ajudar. Faça a inscrição dessa pessoa, se for preciso, venha com ela, assista online, porque as pessoas, quando estão com depressão, ela acha que não tem mais solução. Ela não tem força nem para fazer essa inscrição. Então, você é o responsável hoje para levar esperança, para levar vida. Enquanto há vida, há esperança. Eu conheci um pastor, do meu relacionamento, que ele só sai do quarto dele para pregar. Ele não tem mais convívio com a família, com a esposa. Eles deixam a comida para ele no quarto e ele só sai para pregar. O que você acha que ele está pensando? Na divindade. No mínimo ele está pensando, porque ele foi ensinado a não ser condenado no dia do juízo. E ele ainda mantém essa atividade para sobreviver. Para não ficar com a culpa que ele desistiu até de Deus. Nem todo mundo que tira a vida quer morrer. Uma coisa que a gente precisa corrigir, porque a gente ficou só com aquela ideia do suicida que quer morrer. A grande maioria dos suicidas hoje não quer morrer. Ele não quer é viver a vida que nós estamos definindo como vida. E sabe por que ele não quer viver essa vida? Porque ele não está vendo nela o quê? Sentido. E você acha que ele não está vendo sentido a partir dele? Não.
Ele não está vendo sentido a partir de quem está dizendo para ele que esse é o sentido. Então, hoje, a questão do suicídio passa pela credibilidade. Não adianta você ficar insistindo que a sua ambição vai fazer sentido para os outros. Porque ele pode até reconhecer a sua ambição de querer continuar sobrevivendo, mas para ele, sobreviver é pouco. Ele quer alguma coisa com mais sentido. Principalmente porque você já fez tanto para sobreviver que dá para ele e para os outros. Então, qual o sentido dele continuar sobrevivendo se você, que queria tanto sobreviver, já arrumou o suficiente para ele sobreviver os próximos 20 anos? E ele está vendo na nossa vida, entre os 30 e os 70, que não faz o quê? Sentido. Ele já viu a casa dele ser desfeita 2 ou 3 vezes. Ele já não sabe direito chamar quem é o pai, quem é a mãe dele. Ele já não tem mais definição de irmão. Não tem definição de irmão. Você conversa com a pessoa hoje, ele se sente na obrigação de explicar, fala, quantos irmãos você tem? Ele falou, bom, da parte de pai. Eu falei, não é isso que eu perguntei quantos irmãos você tem. Mas ele tem que se explicar, como se tivesse que lavar a culpa de quem veio antes dele. Outro dia eu estava cortando cabelo. E eu virei para o meu barbeiro lá e falei assim, ó, você sabe que o seu negócio aqui não é barbearia, é adoção. Deus te levantou aqui para você adotar esse menino, porque você tem um espírito de paternidade e eles ficam aqui perto de você porque precisa encontrar pai. Ele falou, você acha mesmo? Eu falei, não acho, não, tenho certeza. Pela forma como você cuida da sua família. Eu falei, depois do dia que o Orco foi embora, você faz um teste, pega esses meninos, tudo que trabalha aqui em volta, e começa a perguntar para eles quantos conviveram com o pai. Eu estava lá sentado, paninho por cima, ele cortando meu cabelo, você acha que ele esperou? Tinha 4 dentro do salão trabalhando com ele. Ele começou a perguntar para todos eles. Você conheceu seu pai? Um primeiro já falou assim, aquele vagabundo, quer que ele morra. Ele que não me aparece na minha frente, que eu mato ele, pelo que ele fez com a minha mãe. Perguntou para o outro, e você conheceu seu pai? Falou, fui criado pela minha avó. Nem meu pai, nem minha mãe. E o outro falou, meu pai e minha mãe moram aqui na cidade, mas eu nem tenho relacionamento com ele. Sabe qual o índice que deu lá? 100%. Agora responde aí para nós. Quantas pessoas estão tirando a vida por ano hoje no mundo? 700 mil pessoas por ano. Fala devagar. 700 mil pessoas. Sabe o que quer dizer isso? Isso quer dizer que esse número, com certeza, passa de 1,5 milhão. Por quê? Porque ninguém quer catalogar suicídio como causa-mortes. Então, para cada 2, 1 é catalogado, porque ele é catalogado lá no serviço público lá, porque lá as famílias que têm recurso não deixam ir lá para o prontuário dele que foi suicídio. Não deixa. Estou exagerando. Então ele já comprometeu a estatística. Depois, tem gente que nem vai querer saber qual foi a causa-morte. Pode ter sido um acidente de carro. Ah, bateu porque dormiu. Quem falou que ele dormiu? Quem falou que ele dormiu? E quem falou que ele não vinha construindo isso ao longo do tempo? Outra coisa que as pessoas precisam entender, não é isso, Cecília? É que nem todo suicida leva a cabo. Às vezes ele fica ali buscando formas. Isso. Tem gente que vai morrendo aos poucos. A pessoa não tem aquela coragem, né, de tirar a própria vida, mas ela vai se matando aos poucos e vai se isolando, né? Vai se trancando dentro do quarto, vai se enchendo de medicação, não quer saber da família. Ela acha que não tem mais solução para a vida dela. O Brasil é o campeão mundial em números absolutos de ansiedade. Porque adotou uma cultura que é campeã mundial em números absolutos de depressão. A forma como a gente imitou o modelo americano ocidental,
que hoje é altamente depressivo está formando uma juventude altamente ansiosa. Fala para nós aí, desses 700 mil, quantos por cento são jovens? 81% são adolescentes. Muito triste. Agora, desses 81% jovens, desses 700 mil, deve ser a grande maioria de classe baixa, poder aquisitivo baixo, porque está desesperado porque não tem o que comer. Não. A maioria de classe alta. Por isso que a mídia não mostra. Ninguém fica sabendo. Amado, isso aqui não é para te apavorar. E nem para trazer peso. Isso é para tornar a vida mais leve. Isso é para tirar o peso. Jesus disse: vocês estão ficando cansados. Deixa eu tirar o peso de vocês. Desse jeito está pesado. Sabe qual é o outro problema grave? Dia 14. Pelo amor de Deus. Se você conhece uma família que passou por essa situação, insista. Insista. Traz. Porque um dos problemas que o suicídio deixa como marca é a vergonha. E a retração, a culpa. E a culpa gera uma cultura suicida. Então, o grande problema do suicídio é que ele é cumulativo, por isso que está aumentando. Então, nós estamos tendo um índice de suicídio cada vez maior, porque ele é cumulativo. Ele vira uma cultura. Tem povos na história que adotaram a cultura do suicídio, porque vai virando uma cultura. E aí o seguinte, e a cultura é pela frustração, pela culpa, pela vergonha. E aí aquilo vai ficando parecendo que é uma solução para a vergonha não ficar maior ainda. Então, se você conhece alguém e agora você sabe que às vezes o motivo não é porque a pessoa queria morrer, mas ela está fazendo um protesto contra o tiro de vida, só tem um jeito desse suicídio não ter sido em vão. É trazer para a conversa. É colocar isso na família. Porque se isso continuar isolado, vai continuar gerando as patologias. Então nós temos conversado com toda a família que passou por essa situação. Traga para a família. Vamos sentar e conversar sobre esse assunto. Para que aquele acontecimento não seja traumático de uma coisa negativa, mas que ele possa representar o desafio de reflexão redentiva, para que aquele sacrifício não tenha sido em vão. Porque boa parte desses jovens hoje que estão vendo nisso um caminho são crianças escandalizadas quando eram meninos, que Deus falou assim: olha, cuidado para que com o estilo de vocês não estejam escandalizando os seus filhos, fazendo eles pensarem que o propósito da vida é outro. Então, na medida em que nós estamos educando os nossos filhos a pensar que o propósito da vida é sobreviver e bem, eles não estão encontrando o verdadeiro propósito da vida. Então são pessoas traumatizadas, escandalizadas. Por isso que Jesus falou o seguinte: em vez de produzir, presta atenção, em vez de produzir uma criança patologicamente traumatizada com relação ao sentido da vida, acaba com a sua e não terá sido suicídio. Sacrifica seu estilo de vida, sacrifica suas prioridades, sacrifica sua cultura, amarra uma pedra nessa ambição, amarra uma pedra pesada na sua vontade de controlar as coisas. Para de querer ter o controle da vida e passa a ser a inspiração dela. Amarra uma pedra bem pesada na sua vontade de controlar a vida e joga num lugar tão fundo que você morre tentando tirar aquilo de lá, mas não sai. E aí nós teremos deixado esperança para os nossos filhos. Porque caso contrário, nós estamos tirando a esperança deles. Simples assim.
Amém, amados? Em nome de Cristo Jesus. Que hoje seja um dia de alívio, de âncoras arrancadas, de jugo removido, para que a gente possa se colocar de joelhos diante do nosso Pai. Eu queria que você tirasse 2 minutinhos aí agora. E só, a sós, você falasse: Pai, eu preciso aprender a parar de conversar com o Senhor como Deus e aprender a conversar com o Senhor como Pai. Eu não vim aqui pedir nada para Deus. Eu vim aqui conversar com meu Pai sobre a nossa família. Não peça para Deus corrigir seu filho que está te dando problema. Não peça para Deus corrigir seu filho que está te dando problema. Mas conversa com seu pai sobre a sua família. Toda vez que nós tivemos problemas graves lá em casa com os nossos filhos, eu nunca fui pedir a ajuda de Deus para salvar meus filhos. Eu fui lá conversar com meu pai sobre a nossa família. Conversa com seu pai sobre a sua família. Mas não peça a ajuda de Deus para corrigir e controlar seus filhos. Em nome de Cristo Jesus, que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita do Filho e a comunhão familiar do Espírito Santo de Deus, em quem são benditas todas as famílias da terra, seja sobre você, seja com você, seja em você e seja através de você. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigado. Quarta-feira. E agora, o nosso mestre aqui, professor Cláudio, vai estar começando aí uma nova leitura, né, do Antigo Testamento. E as informações estão aí. Eu vou deixar você fotografar aí o QR Code para fazer sua inscrição presencial. Vai ter presencial e online. Amém? Início dia 5 de outubro, tá ok? Então você tem tempo aí para se organizar e para se inscrever. Tá bom, amados? Nós vamos terminar também o nosso encontro aqui hoje de manhã, deixando aí o QR Code e as informações de como você pode participar das nossas responsabilidades de família. É uma bênção você poder ofertar. Você que está visitando, se quiser ofertar, aqui o que não falta é desafio, mano. Se tem um trem que em família sempre tem a conta para pagar, amém? Parente tem as contas pagas, principalmente dos outros. Parente ainda dá para você virar parente e falar assim: não tem nada a ver com essa conta sua, não. Você fez isso aí porque você é irresponsável. Mas família, mano, é bagunçado. Família é uma entração no dinheiro um dos outros. Aqui que você juntou achando que era para uma coisa, do nada vira para outra. Você sabe o que eu estou falando? Não é? Os parentes, não. Os parentes, você fala para o cara assim: quem mandou você casar com a mulher ruim, gastadeira? Agora você se vira. Mas não, família é lasqueira. Amém? Então é muito bom ofertar, participar, não falta desafio aqui, mas se você é conscientemente parte da família, não se distraia com os nossos compromissos e responsabilidades. Eu cheguei aqui um pouquinho depois, eu e a Alana, porque a gente estava ali na 90, cumprimentando os irmãos lá pelo aniversário da casa do Marcão e da Roberta lá também, todo mundo reunido, veio um punhado de gente lá, de tudo quanto é lugar para estar junto. E por que eu estou dizendo isso? Porque hoje à noite
às 18 horas, a gente vai estar junto lá de novo, uma festona. Se você quiser participar com a gente lá, né, lá na Congregação 90, que foi a congregação que deu à luz a nossa congregação aqui. Então foi a partir da congregação lá que a gente veio para cá. Eu tive o privilégio de ser pastor lá e pastor aqui no processo. E a gente vai estar celebrando juntos lá 19 anos da congregação lá. Então é um aniversário nosso também, de família. Se você estiver liberado hoje, às 18 horas, esteja lá com a gente, tá bom? Um forte abraço para todos. Vamos em paz. Uma boa semana.